Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius e hoje a gente vai iniciar mais uma aula de linguagens, matéria muito importante no Enem. Então, vamos lá. O nosso plano de aula. Hoje nós iremos ver as figuras de construção, né, na parte de gramática, e as figuras e a primeira geração modernista, né, na parte da literatura. Eu coloquei literatura aqui, mas é gramática, desculpem. Aqui a figura de construção, a gente tem, né, que o conceito delas são figuras que exploram as diferentes possibilidades de se construir uma frase, né? Então ela explora muito possibilidades sintáticas e tudo mais, e como que essas possibilidades elas interferem na expressão de algumas ideias, né? Aí eu coloquei uma lista aqui das principais figuras, né? A primeira delas que a gente vai estudar hoje é a elipse. A elipse ela é a supressão de um termo que não foi anteriormente citado, mas que é identificado pelo contexto da frase. Se esse termo foi identificado, temos um caso de zeugma. Então, sempre quando a gente tem a omissão de algo, mas que não foi anteriormente citado, mas que a gente consegue entender pela situação, a gente vai ter um caso de elipse. Segue muito aquela linha, a linha de raciocínio do sujeito oculto, sabe? Então vamos lá. Estudamos muito para a prova hoje. Quem que estudamos? Nós. Então, tipo, a palavra nós não foi retomada, mas eu consigo entender pela situação, ali pela flexão do verbo, né? Que ela está presente na frase, mesmo que de modo oculto. Agora, isso é um caso de elipse. Agora vamos ver um caso de zeugma, né? Que é quando o termo é identificado. Isso é muito bom para a gente evitar, né, repetições, para a gente evitar para a gente evitar ser repetitivo na nossa escrita, na nossa fala, etc. Eu gosto muito de sushi, ele de churrasco. Então aqui eu tenho a supressão de um termo que foi anteriormente citado, né? Que na verdade é o termo gostar muito. E essa supressão, esse ocultamento, na verdade, ele está significado ali pela vírgula. Um adendo sobre essas duas figuras é que a zeugma ela pode ser considerada elipse também, né? Muita gente fala que muitos linguistas gramáticos falam que são a mesma coisa, então elipse é apenas a supressão de um termo, independente dele ter sido anteriormente citado ou não. Hipérbato. Hipérbato ele é também chamado de inversão e é caracterizada pela mudança, né, na ordem direta da frase, que é definida como sujeito, predicado, complemento. Então, por exemplo, triste estava João. Então aqui eu tenho sujeito, que é João, ali por último, estava, que é o predicado, e o complemento, que é triste. Então aqui é como se eu tivesse invertido, né, a a ordem direta da frase. Depois disso, nós temos silepse, né? Ela ocorre quando há concordância com a ideia passada pelo verbo. Então aqui o verbo ele não concorda com o termo que ele deveria concordar normalmente, sabe? É como se ele estivesse. Como se a frase quisesse passar uma ideia além da escrita, entende? Então, por exemplo, João Pessoa é linda. Como assim? João Pessoa, nome masculino, é linda. Então aqui a gente tem uma silepse de gênero, porque o verbo ele está concordando com o gênero, né? Está concordando com o gênero diferente, né, do complemento que ele deveria concordar. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Que a cidade de João Pessoa é linda. Né? Aqui a gente já tem até uma mescla, né, de figuras de linguagem,
que é a elipse e a própria silepse. Um bando de mulheres me abordaram assustada. Então, um bando de mulheres me abordaram? Não seria correto falar que um bando de mulheres me abordou? Então aqui a gente tem uma silepse de número, porque é uma concordância anômala que se dá em relação ao número. E todos os integrantes nos solidarizamos com o ocorrido. Então aqui o, o interlocutor, né, o emissor da mensagem, ele se coloca como parte, né, daquele grupo. Né? Então todos os integrantes nos solidarizamos. Então aqui eu tenho uma concordância em pessoa, porque a concordância anômala se dá em relação à pessoa. Assíndeto e polissíndeto. Síndetos são conjunções de orações coordenadas que unem os seus termos. Assíndetos são figuras caracterizadas pela ausência de conjunções, já o polissíndeto são caracterizados pelo excesso delas. Então aqui, por exemplo, Diana comprou uma uva para comer, limões para fazer suco. Aqui, como são duas orações coordenadas, deveria ter um e, né? Não é que não deveria, mas normalmente tem. Não há nenhuma regra específica. Mas não tem, né? E, e por isso a gente tem uma ausência de conjunção, né? Que é chamada de assíndeto. Por outro lado, a gente tem o oposto, que é o polissíndeto. Dolores brigava e gritava e falava. Então, aqui a gente tem, né, o polissíndeto, assim como a anáfora que a gente vai colocar, que a gente vai ver ali em seguida, é uma figura de linguagem que serve para a gente ter um reforço do discurso que está sendo feito, né? Então, assim, ela brigava e gritava e falava. Então, tipo, é como se o escritor quisesse dizer que ela fazia tudo aquilo ao mesmo tempo, sabe? Anáfora. Repetição de termos no início da frase a fim de dar ênfase ao sentido que ela passa. Ao sentido que ele passa, na verdade. Coloquei errado. Então, por exemplo, se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Aqui a gente tem, né, uma repetição de termos ligados à condicionalidade. Então aqui a gente tem uma repetição de termos que busca realçar a condicionalidade daquele fato, né? E na mesma maneira que o termo anterior, né, apesar de não ser caracterizado como anáfora, ele serve, perdão, ele serve para indicar, né, realçar uma ideia de adição, de simultaneidade. E anacoluto é a quebra da sequência lógica da frase. Então aqui a gente não vai ter uma inversão, como no caso do hipérbito, mas é como se a gente tivesse uma quebra de expectativa dentro da construção frasal, sabe? Então, por exemplo, esses políticos de hoje não se pode confiar, entende? Como que ficou truncado, né? A gente ficou. Então a gente tem essa quebra, como se a frase, como se a oração, no caso, ela fosse dividida em duas, né? E então então qual que é a diferença dela pro hipérbito? Primeiro que o hipérbito ele trabalha com inversão e não com quebra. E segundo, no hipérbito a gente não vai ter uma vírgula no meio, né? Já no anacoluto a gente vai ter essa vírgula. E essa vírgula ela vai justamente indicar essa cisão, né? Entre essa cisão na oração, né? Essa separação dos termos da oração. E por último a gente tem o pleonasmo.
O pleonasmo ele é a repetição enfática ou redundância de um termo que soa desnecessário no discurso, o qual pode ser utilizado intencionalmente, chamado de pleonasmo literário, como figura de linguagem, ou por desconhecimento das normas gramaticais, pleonasmo vicioso, nesse caso um vício de linguagem. Então, por exemplo, qual que é a diferença aqui então entre um pleonasmo literário e um pleonasmo vicioso? Um pleonasmo literário, ele é aquele pleonasmo que a gente às vezes nem percebe que é um pleonasmo, sabe? É um pleonasmo usado para realçar alguma característica de algum acontecimento, de alguma situação ou até mesmo de algum personagem. Então, por exemplo, o pássaro é, vamos supor, quando a gente caracteriza, né, algo segundo suas características, né? Então, por exemplo, o pássaro que voa é um pleonasmo literário, sabe? A partir disso eu posso realizar uma, uma, alguma coisa, realizar, né, alguma frase literária a partir dessa expressão. Já o pleonasmo vicioso, ou que denota um vício de linguagem, é aquele pleonasmo feio, é aquele pleonasmo que a gente que denota, né, um desconhecimento de como ocorrem as coisas, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala subir para cima, né, não tem como subir para cima, a gente tem como a gente subir de alguma forma diferente. Então, esse é um pleonasmo vicioso. Literatura. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a primeira fase do modernismo, né? E ela foi chamada também de primeira geração. E ela é chamada também, ela é muito conhecida como a fase heróica, que ela se estendeu dos anos de 1922 até 1930. Ela foi um movimento artístico, cultural, político e social, né? Ou seja, ela abrangeu várias esferas que estavam além da arte, né? Como por exemplo a esfera social, a esfera de querer mudar aquela realidade, a realidade social por meio da arte. Foi algo muito característico, né, dessa primeira fase do modernismo. E ela teve como marco inicial, né, a Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. E aqui a gente teve como peculiaridade, né, dessa Semana de Arte Moderna justamente essa oposição que os artistas desse evento faziam a um tradicionalismo vigente, né? Estabelecendo assim novos paradigmas para a arte. Então aqui a gente não tem. Aqui a gente vai ter muito essa coisa de. Como que eu posso dizer? Oposição ao academicismo, oposição à literatura que já estava consolidada, né? Oposição à arte feita por e para burgueses. Então aqui a gente vai ter um movimento, né, de, de ruptura artística que vai inserir no Brasil até mesmo alguns ideais, né, próprios de vanguardas europeias que a gente já viu na aula passada. E aqui esses ideais, né, a presença desses ideais nesses artistas estão presentes no fato de que muitos deles foram estudar na Europa, né, sobretudo em Paris, que era o centro irradiador cultural e artístico da época. E de lá eles trouxeram inovações no campo das artes. Então aqui a gente pode falar de Tarsila do Amaral em relação ao cubismo, ou de Anita Malfatti em relação ao fauvismo, né?
E ainda que estivessem características da vanguarda, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira. E aqui a gente tem que os artistas eles tinham a missão, né, de eles se auto se autodaram, né, a missão de se daram a missão de resgatar ou de pelo menos construir um ideal de brasilidade sólido, um ideal artístico que desse ao Brasil a noção de que a gente tem uma arte nossa, né? Por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto na cultura e na identidade do Brasil. E também a gente pode falar que, paralelo a isso, a gente tinha vários manifestos de afirmação dessa brasilidade. Esses manifestos eles se davam de diferentes formas, né? Primeiro a gente tinha o movimento Pau Brasil, né, que buscava uma brasilidade mais pura. Depois a gente vai ter o movimento antropofágico, que ele vai meio que ser um pouco mais flexível, mas mesmo assim tentar buscar uma arte brasileira a partir da fusão de elementos benéficos que vinham de fora. E a gente tinha também aqui, né, o movimento integralista, que é um movimento artístico que se tornou político, né, que, que buscava construir um ideal artístico brasileiro muito pautado assim no nacionalismo fanista, sabe? Então aqui nesse movimento integralista a gente tinha muita influência do futurismo, influência do, do, do surrealismo, né? Assim, dadas certas proporções. Então aqui a gente vai ter essas três linhas, né, de pensamento que convergem na questão da brasilidade. Então aqui o contexto histórico a gente vai ter o domínio das oligarquias, né, que faziam com que o movimento artístico, não o movimento artístico, mas a cena artística da época estivesse travada de certa forma. A gente vai ter a crise europeia, né? Essa crise ela vai dar origem às vanguardas. A gente vai ter o surgimento de ideias ufanistas, o industrialismo no Brasil, né? Esse industrialismo ele vai ser muito importante porque é a partir dele que a gente vai ter a difusão de algumas correntes de pensamento operárias, né? Sobretudo o socialismo e o anarquismo. E a gente vai ter a chegada de ideais sociológicos ligados ao proletário, né? Que é justamente isso que eu falei, que é a ascensão, né? Primeiramente do anarquismo e segundamente ali do socialismo no Brasil. E principais características a gente vai ter o nacionalismo crítico e ufanista, a valorização do cotidiano, o resgate das raízes culturais brasileiras, a crítica à realidade brasileira, a renovação da linguagem, a oposição ao parnasianismo e ao academicismo, isso é muito importante, as experimentações estéticas, né, que é muito própria da influência das vanguardas europeias nessa semana, ironia, sarcasmo e irreverência, renovações artísticas também são muito importantes, o caráter anárquico e destruidor, então sempre um movimento, né, as obras da primeira fase do modernista são sempre obras de quebra, de questionamento. E aqui a gente vai ter também o uso de versos livres e brancos, né? Que são versos que não possuem métrica nenhuma, né? São os versos que, como o próprio nome diz, são livres, assim. Então a gente não vai conseguir achar um padrão, né, numérico dentro da poesia modernista. Principais autores aqui a gente tem os cinco originais, os cinco principais, né?
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti. E além deles a gente vai ter alguns outros, né, que aqui eu coloquei. Se vocês quiserem dar uma pausa, né, para lerem um pouco mais sobre eles e tudo mais, é bem interessante. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Abraços e qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.